Esse é o módulo de intervenção para a mudança de hábitos de vida no autocuidado apoiado em diabetes. Hoje falaremos sobre a alimentação. Serão abordados os seguintes tópicos: quais são os objetivos do tratamento nutricional no diabetes, o controle de peso, as características dos alimentos e macronutrientes, sua influência no controle do diabetes e como possibilitar melhores escolhas, adoçantes, alimentos diet light e rótulos. Os objetivos do tratamento nutricional são: melhorar o padrão do consumo alimentar, já que o padrão do alto consumo de gorduras saturadas e baixo consumo de fibras está relacionado ao maior risco cardiovascular. A redução do excesso de peso, se houver. A melhora do perfil lipídico. A dislipidemia é comum no diabetes, se constituindo como mais um fator de risco. A prevenção dos agravos através do melhor controle glicêmico. Preservar o prazer na alimentação, para facilitar assim a adesão à mudança de hábitos. E melhorar o estado geral de saúde. Controle de peso. O diagnóstico nutricional do diabético inicia com a classificação do seu estado nutricional através do cálculo do IMC e da medida da circunferência do abdômen. Para calcular o IMC, se faz o peso atual em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. O valor encontrado deve ser verificado na tabela de classificação, onde é considerado normal entre 18,5 e 24,99 para adultos, até 60 anos, e até 27 para as pessoas acima de 60 anos. Sobre o controle de peso. Apesar da recomendação ser de atingir o IMC normal, ou seja, abaixo de 24,99 para adultos e abaixo de 27 para idosos, sabe-se que uma perda de peso de 5 a 10% é suficiente para melhorar o controle glicêmico e também a pressão arterial. Além da redução de peso, é importante avaliar a quantidade de gordura abdominal e objetivar sua diminuição, pois a obesidade central está relacionada a maior risco cardiovascular. A perda de peso acelerada não é indicada, porque provoca a perda de massa magra e de líquidos, dificultando ainda mais o emagrecimento e influenciando negativamente no metabolismo. As dietas radicais insustentáveis a longo prazo devem ser desencorajadas. Existe uma crença de que os diabéticos só podem comer alimentos especiais e que os carboidratos são proibidos. É importante que o profissional transmita as informações sobre os alimentos, para que o diabético possa realizar suas escolhas de alimentos saudáveis, dentro das suas possibilidades e com o menor sofrimento possível. É comum os diabéticos não saberem com segurança o que podem ou não podem comer. Cabe a nós, profissionais, ajudá-los a diferenciar as principais fontes dos macronutrientes, sua influência no controle da glicemia, no perfil lipídico e também no controle de peso. Os macronutrientes são carboidratos, que interferem diretamente na glicemia, dependendo do tipo, como será abordado a seguir. Os alimentos considerados principais fontes de carboidratos são doces, arroz, milho, batata, pães, aveia, trigo, mandioca e etc. As proteínas, que são divididas em proteínas de origem animal, classificadas como de alto valor biológico, por conterem todos os aminoácidos essenciais, e as de origem vegetal, como feijões, castanhas, nozes, chamadas de médio ou baixo valor biológico. Os lipídios ou gorduras também têm diferentes tipos, como veremos a seguir. O esquema ilustra as relações dos carboidratos no organismo. Os carboidratos fornecem energia, sendo que correspondem a 50 a 65% das calorias totais previstas para o dia. A recomendação para diabéticos é idêntica da população em geral. As dietas chamadas low carb, contendo menos de 135 gramas de carboidrato por dia, não são recomendadas. Os carboidratos podem ser simples ou monossacarídeos, que são os açúcares, frutose e sacarose. Podem ser disacarídeos, como a lactose, ou complexos ou oligosacarídeos, como o amido. Eles têm efeitos distintos na glicemia, sendo que os simples devem ser restritos e os complexos preferidos. A quantidade ingerida, combinada com o índice glicêmico, fornece a carga glicêmica, o que determina o maior aumento na glicemia, como será visto a seguir. As fibras são carboidratos que têm um efeito positivo no controle glicêmico, como será detalhado mais adiante. As fibras são partes das plantas que não são absorvidas durante a digestão. São ricas em carboidratos, como já foi dito anteriormente. Onde as encontramos? No bagaço das frutas, das verduras cruas, legumes com cascas,
grãos e cereais integrais, como arroz, pão, aveia, trigo em grãos, feijão e farelos. O desenho resume as propriedades das fibras. A recomendação diária é de 25 gramas a 35 por dia. As fibras podem ser classificadas quanto à solubilidade em solúveis e insolúveis. As solúveis são as que estão relacionadas à melhora do controle glicêmico e do perfil lipídico. Elas formam um gel e dificultam a absorção dos nutrientes no intestino. Suas fontes são aveia, berinjela, frutas com casca, feijões, lentilha e cevada. As insolúveis retardam o esvaziamento gástrico, o que provoca a sensação de saciedade por mais tempo. Promovem a flora intestinal mais saudável e estão presentes nos grãos, farelos e hortaliças cruas. A explicação para o diabético sobre o que é índice glicêmico promove o entendimento dos efeitos dos alimentos na glicemia. Um alimento com alto índice glicêmico, por exemplo, a melancia, pode alterar rapidamente a glicemia, mesmo não sendo um alimento muito calórico. O índice glicêmico não está relacionado com as calorias, mas com a potência que o alimento tem para elevar a glicemia rapidamente, provocando uma maior produção de insulina, a lipogênese e, consequentemente, piorando a resistência à insulina. As tabelas de índice glicêmico e mais informações podem ser encontradas no site do diabetes.org, conforme o link. Como já foi falado anteriormente, a dislipidemia é mais um fator de risco para as doenças cardiovasculares e é muito comum nos diabéticos, portanto, o consumo de gordura deve ser observado. A recomendação de gordura é de 25 a 30% das calorias totais do dia, mas o consumo de gorduras saturadas não deve exceder a 7% do total de gordura. As gorduras insaturadas melhoram o perfil lipídico. Estão presentes nos óleos de milho, canola, arroz, azeite de oliva, castanhas, abacate e peixe. As gorduras saturadas aumentam o LDL. Estão presentes na carne vermelha, bacon, banha, leite e laticínios integrais, creme de leite, requeijão, manteiga, coco, azeite de dendê. As gorduras trans são produzidas artificialmente, aumentam o colesterol LDL, além de piorarem o HDL, e promovem processo inflamatório. Essas devem ser evitadas. Estão presentes nas margarinas, na gordura vegetal hidrogenada, nas sopas industrializadas, sorvetes, biscoitos recheados, bolos industrializados, folhados. É importante ressaltar que os óleos, quando aquecidos, se tornam ácidos graxos saturados. É muito comum o diabético não saber as diferenças entre as gorduras, o que elas provocam, ou ainda não conhecer que alimentos contêm os diferentes tipos de ácidos graxos ou colesterol. Dinâmicas de grupo são uma forma de estimular o conhecimento e sua fixação. O profissional deve se preocupar em auxiliar o diabético em suas dificuldades. É comum que tenham vontade de comer doces no dia a dia, e principalmente em eventos. Podemos falar do uso de adoçantes em receitas, fornecer alternativas para os momentos de desejo de doce. Alimentos que contêm adoçantes podem ser utilizados, mas com moderação, deve-se cuidar a quantidade. Variar as substâncias de tempos em tempos é uma boa estratégia. Os adoçantes que contêm sódio, que são o ciclamato de sódio e a sacarina sódica, na sua composição, não devem ser utilizados por quem também é hipertenso. Deve-se consultar sempre o rótulo e confirmar se o seu uso é indicado para diabéticos. Os adoçantes que podem ser utilizados por diabéticos são aqueles não calóricos, portanto, a frutose não é indicada, bem como o uso de mel ou açúcar mascavo em substituição ao açúcar refinado. A sucralose é um subproduto da cana-de-açúcar, não metabolizado e não absorvido. Segundo estudos, é seguro para o uso. Não tem gosto residual e tem alto poder de adoçante, podendo ainda ser usado no cozimento. Existe a crença de que produtos light ou diet são liberados. Explicar o que significa light ou diet é bem importante, além de se ensinar como ler os rótulos e descobrir as informações se o produto é adequado ou não para diabéticos e qual a recomendação de quantidade. O alimento é chamado de diet ou zero quando dele foi excluído algum nutriente. Apesar da maioria dos alimentos diet ou zero não conter açúcar, nem sempre são indicados para pessoas com diabetes. Os alimentos light são aqueles com redução de caloria. Eles podem conter açúcar. Existem alimentos diet e light que são seguros, e outros que não.
Para isso, é preciso consultar o rótulo. A leitura dos rótulos permite que as pessoas possam decidir sobre o que vão comprar e incluir na sua alimentação. A melhor maneira de estimular a leitura dos rótulos é a prática. Pode-se ir ao supermercado com um grupo e olhar os rótulos daqueles alimentos comumente consumidos, ou pedir para que tragam as embalagens e tirar as dúvidas. Sobre os rótulos, é bem importante saber que a lista de ingredientes está em ordem decrescente, sendo que o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade e o último em menor quantidade. O valor apresentado no rótulo é referente à porção em medida caseira especificada e não a todo o conteúdo da embalagem. Observar a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos, a quantidade de cada tipo de gordura, de fibras, quantidade de sódio, lembrando que 400 mg de sódio equivale a 1 grama de sal. O tipo de adoçante ou edulcorante, se o alimento for diet ou light, a validade do produto. A coluna do percentual do valor diário, percentual VD, só é útil em caso de cálculo de dieta personalizada. Você pode encontrar mais informações nas referências que selecionamos.